O filme começa com Erik Berglund, um americano norueguês, que não tem propósito em sua vida e está vagando ao redor da floresta da Noruega, com a perna ferida. Depois de uma longa jornada, ele decide construir uma barraca no meio da floresta e descansar lá por uma noite. Naquela noite, enquanto dormia, Erik de repente torna-se emocionalmente instável. De alguma forma as árvores fora da tenda começam a arder. Pela manhã, cada árvore ao redor dele foi queimada, mas Erik e sua tenda permanecem ilesos. Contudo, a queimadura em sua perna está piorando e ele decide ir para a cidade vizinha. Ao chegar, ele vai a uma clínica e rouba várias coisas para curar sua ferida. Durante o tratamento, ele percebe que está horrível, assim, ele apara seu cabelo e se transforma em um cara muito mais bonito. Em seu caminho para lugar nenhum, 3 adolescentes encrenqueiros com Mercedes de seus pais, avista e tenta falar com ele, mas Erik os ignora. Um deles, chamado Ollie, está infeliz com ele e começa a assediar o sem-teto. Erik avisa Ollie para não tocá-lo novamente, ou ele o fará ser queimado, mas o adolescente arrogante ignora o aviso e pega sua jaqueta. Ollie de repente entra em colapso e morre instantaneamente, sem Erik ter tocado nele. Erik foge e é posteriormente preso pela polícia local por homicídio. No dia seguinte, enquanto ele aguarda a extradição de volta para os Estados Unidos, o chefe da polícia local, Henrique, traz uma psicóloga chamada Christine, esperando que ela possa fazer Erik falar. Henrique diz a ela que o homem também é suspeito de um incidente de incêndio não resolvido em uma fazenda que matou 5 pessoas há 3 anos. No início, Erik, que é sentado no canto da sala de interrogatório, se recusa a falar com ela. De alguma forma, Christine conseguiu convencê-lo a sentar-se à mesa, onde ela o acalma, dizendo que não era sua culpa e coisas ruins acontecem. Para ganhar a confiança de Erik, ela sugere a Henrique, que está assistindo da outra sala, para ter suas algemas removidas. Alguns momentos depois, os pais de Ollie chegam na delegacia e seu pai, Bjorn, insiste em ver o assassino, mas Henrique rejeita o pedido. Depois disso, Erik finalmente admite que ele matou as pessoas da fazenda, que eram seus parentes. Enquanto eles falam, ele demonstra seu superpoder, puxando a água de um copo. Christine fica confusa e pede uma explicação, mas Erik também não entende como isso acontece. Além disso, ele consegue queimar a mesa apenas por usando sua mão. Erik de repente fica emocionado de novo e começa a queimar toda a sala de interrogatório. Christine conclui que suas emoções controlam seu poder, assim ela se aproxima a Erik e rapidamente o aconselha sobre como se concentrar para controlar seu poder. Ele eventualmente consegue controlar suas emoções e parar o caos. Não muito tempo depois, o oficial da embaixada do Zewa, Hatawi, chega para trazer Erik de volta para a América. Ele recusa-se falar com outra pessoa que não seja Christine. Ela os avisa para não levarem Erik no helicóptero porque é muito perigoso. Eles insistem, e por causa disso, Erik é sedado para mantê-lo inconsciente durante o voo. Mas Erik acorda de repente no meio do voo e começa a entrar em pânico por estar amarrado. E o médico não pode dar-lhe outra dose porque ele terá uma overdose. Erik de alguma forma cria uma tempestade que causa perda de energia no helicóptero e o faz cair no mar. Ele então percebe que pode respirar na água e usa seu poder para queimar o cinto de segurança. Ele consegue salvar Hatawi e imediatamente foge, depois que ela acorda. A pesquisa e a equipe de resgate inicia a operação de busca nos destroços e é capaz de identificar 3 cadáveres. Por outro lado, Christine vê as notícias sobre o helicóptero cair e imediatamente corre para a cena. Erik de repente aparece na frente da casa da psicóloga e ela resolve trazer ele para a cabana de sua amiga, no meio da floresta. Ele revela que recebeu o poder na fazenda e explica que o incidente de incêndio na fazenda foi causado por ele. No hospital, Hatawi mostra a Henrique uma prova que revela a capacidade de Erik de controlar o clima e que causou a queda do helicóptero. E ela diz à polícia que eles precisam encontrar ele o mais rápido possível. No dia seguinte, Christine recebe uma ligação de sua amiga, dizendo-lhe que ela está escondendo um criminoso e sugerindo que ela entregue Erik à polícia. Depois que Erik acorda, ela explica a situação para Erik e pede desculpas. Antes de partirem, Christine de repente abraça Erik, e ele percebe que ela tem sentimentos por ele. Ela muda de ideia, e decide que ela deve levar Erik de volta para a fazenda, para entender a origem do poder. Seu amigo e Henrique continuam ligando para Christine, então ela decide jogar seu telefone na água.
No posto de gasolina, Christine descobre que a polícia está procurando por Eric, porque ele se tornou o suspeito e é o responsável pela queda do helicóptero. Durante o caminho, Eric explica que ele às vezes se sente como se estivesse em um lugar diferente no mundo, onde ele vê uma enorme árvore que preenche todo o horizonte. Alguns momentos depois, Christine tenta ultrapassar um grande caminhão na frente dela. Por causa disso, o carro deles quase colide com um carro que está correndo na direção oposta. Isso faz Eric entrar em pânico e de repente emite um raio que destrói o carro deles, mas de alguma forma não prejudica Christine de forma alguma. Depois de bater, o caminhoneiro decide dar uma carona. Pouco depois, a polícia chega à cena do acidente, onde Hathaway afirma que Eric não tem permissão para alcançar e passar por um ponte que o levará para outra cidade. Eles finalmente alcançam a ponte que o agente do ZEUA mencionou. No entanto, a polícia criou um obstáculo. O motorista finalmente percebe que Eric é o homem que a polícia está procurando e imediatamente para o caminhão. Eles então não têm outra opção, a não ser se render. Eric consegue sair do caminhão e se entrega, enquanto dois policiais continuam apontando suas armas para ele. Christine se aproxima deles e pede que abaixem suas armas, mas eles a capturam em vez disso. Eric implora que libertem sua amante, mas eles o ignoram, fazendo com que Eric se enfureça e perca o controle. As nuvens ficam escuras de repente e ocorre uma tempestade. Raios começam a atingir enquanto Eric está gritando em agonia. Como de costume, Christine se aproxima a ele e diz a ele para controlar suas emoções. Os policiais continuam caminhando em direção a eles, e então Eric usa seu poder para criar um raio, e depois a tempestade acalma. Henrique vem ajudar, e imediatamente leva os dois para o hospital. Eric e o incidente na ponte tornou-se viral, e as pessoas começam a acreditar que ele é um deus. Alguns deles até afirmam que ele é Thor. Na chegada, as feridas em seu corpo estão piorando, e ele é levado diretamente para o scanner de ressonância magnética. Christine tenta mantê-lo calmo através de fones de ouvido. No entanto, quando o processo de digitalização começa, Eric destrói acidentalmente a máquina com seu poder, e causa um poder paralisação no hospital. Para piorar as coisas, uma enfermeira aparece, dizendo que um menino entrou em parada cardíaca e precisa de tratamento direto. Eric corre imediatamente para a UTI, quando Bjorn, o pai de Ollie, de repente aparece e atira nele. Felizmente, Henrique consegue acalmá-lo, e ele finalmente permite que Eric prossiga para a UTI. Usando seu poder, Eric revive o menino e ele acorda do coma, fazendo seus pais chorarem lágrimas de alegria. Desde então, Eric se tornou popular e muitas pessoas imploram para ele segurar suas mãos. Eles então continuam sua jornada para a fazenda. No caminho, Henrique entrega um livro da mitologia nórdica para Christine. Ele explica que depois de Thor e outros deuses morreram em Ragnarok, os filhos de Thor construíram uma fazenda, e eles acreditam que é a mesma fazenda onde Eric ganhou seu poder. Após a chegada, Henrique e a psicóloga exploram o lugar, enquanto Eric está à espera na entrada. Ele os segue, e então se deparam com uma ruína, onde Eric é colocado de joelhos e incapaz de se mover. Henrique acredita que algo está escondido lá e imediatamente ordena que seus homens cavem o lugar. Do outro lado, Hathaway e o exército do ZEUA chegam e monitoram secretamente o que estão fazendo, esperando o momento certo para matar Eric. A equipe finalmente encontra uma caverna sob a fazenda, onde há pedras rúnicas nórdicas antigas. Eles descobrem uma representação de Yggdrasil, as árvores que Eric falou anteriormente para Christine. Depois de examinar o lugar, Eric é informado de que é hora de ele para ir para a caverna, onde ele se depara um peito. Com a ajuda de um dos membros da equipe, ele abre o baú e descobre a luva de Thor, seu cinto e seu martelo, Mjolnir. Eric então agarra-os e usa todo o equipamento do Thor, e de repente, um raio atinge o céu. Mas desta vez, não prejudica seu corpo, pois o martelo absorve toda a energia. Ele sai da caverna e Christine se aproxima imediatamente. Enquanto isso, Hathaway ordena que seu atirador mate Eric. Mas a bala erra, e em vez disso, acerta Christine e a mata instantaneamente. Eric tenta desesperadamente reanimá-la, mas ele falha. Eric fica furioso e usa o martelo para criar uma tempestade maciça, atacando impiedosamente pessoas próximas da fazenda. No final do filme, um repórter afirma que a tempestade na fazenda causou um grande número de vítimas. E Eric desapareceu misteriosamente. Obrigado por assistir, e até o próximo vídeo.